Bom dia, igreja. Quem está nos visitando aí pela primeira vez? Tem alguém? Sejam bem-vindos. O irmão que estiver ao lado aí, dá um abraço depois. Sinta-se em casa. Chama de fofinho. Nós aprendemos no final de semana. Olha para o seu irmão aí do lado e chama de fofinho. No encontro de homens que tivemos aqui. Foi uma benção. Irmãos, o que eu quero comentar com vocês, ano passado, praticamente aí todos os grupos Conexão, estudamos João. Temos alguns grupos ainda, se eu não me engano, que estão no livro de João. E o que eu quero falar com vocês, o que eu quero compartilhar, é algo que o Senhor foi colocando no meu coração, já há algum tempo, sobre o capítulo 21 de João. Eu separei alguns versículos do capítulo, e durante essa manhã estarei comentando com vocês sobre esses versículos que o Senhor foi falando no meu coração. E antes de nós entrarmos no capítulo 21 de João, só lembrarmos aí no finalzinho do capítulo 20, tem dois relatos, quando Jesus ele é morto, ressuscita, e os discípulos eles estavam reunidos, e a palavra diz que Jesus apareceu no meio deles. E no final do capítulo 20, podemos observar que o Senhor apareceu 2 vezes para aqueles irmãos, no intervalo de 7 dias. A primeira vez que ele aparece, se apresenta àqueles irmãos, a Bíblia relata que Tomé não estava presente. 7 dias depois, Jesus aparece novamente aos irmãos, e a Bíblia chama a atenção e fala assim, Tomé estava reunidos com eles. E naquela ocasião, Jesus ele trata com a vida de Tomé, ele cura as emoções de Tomé, muitas vezes aquela incredulidade de Tomé, e ele faz Tomé até encostar nas chagas do Senhor. E agora no capítulo 21, nós temos um outro momento também de Jesus. E no versículo 1, capítulo 21, versículo 1, diz assim, depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez a seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo. Temos que entender o que a palavra nos diz, depois dessas coisas, quais coisas que tinham acontecido? Depois a morte, depois a ressurreição, depois que Jesus apareceu a primeira, a segunda vez. Agora o autor aqui, João, está dizendo, depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos seus discípulos. Então vamos entender um pouquinho o cenário nesse momento. Os irmãos, eles tinham se reunido para comemorar a festa dos pães sem fermento. E muitas vezes nós achamos que aquela festa dos pães asmos é a mesma celebração da Páscoa, porque quando nós lemos parece que é a mesma festa, só que são 2 festas totalmente diferentes. A festa dos pães asmos, ela é uma extensão da celebração da Páscoa. Ela acontece imediatamente o término da Páscoa, e ela tem o objetivo de trazer a memória, trazer o simbolismo de quando o povo ele saiu do Egito, aquela pressa com que eles saíram do Egito, onde não houve tempo de fermentar o pão. Então é instituída essa festa, a celebração dos pães asmos, onde eles comem durante 7 dias, pão sem fermento, para simbolizar aquele momento, aquela pressa com que eles saíram do Egito. E logo após esse término dessa festa, a Bíblia nos diz assim, logo que passaram essas coisas, o Senhor apareceu a eles. E nesse relato de João, seria a 3ª vez com que Jesus aparece aos seus discípulos. Interessante que tudo isso em aproximadamente 15 dias, desde a primeira, a segunda e agora a 3ª aparição de Jesus àqueles discípulos. No intervalo de 15 dias.
E a pergunta que nós, muitas vezes, temos que fazer é, por que Jesus apareceu 3 vezes para os discípulos? Por que Jesus, qual era o objetivo dessas 3 revelações? O porquê que Jesus queria se apresentar a eles? E o que Ele quer falar conosco? Eu acredito, irmãos, que o primeiro objetivo, o porquê que Jesus, Ele apareceu a esses discípulos, a esses homens, eu creio que o primeiro ponto era para fortalecer a fé deles. Era para fortalecer a fé. Jesus tinha como objetivo fortalecer a fé daqueles homens, fortalecer a fé dos discípulos, pois após a sua morte, gerou muita dúvida no meio daqueles homens, após a morte de Jesus. Então, o primeiro ponto da manifestação de Jesus era para fortalecer a fé deles. O segundo, eu acredito que era para reafirmar a sua ressurreição. Era para reafirmar a sua ressurreição. Porque lembremos que na primeira vez que Ele aparece, eles estavam ceando. Então Jesus, Ele come junto com aqueles homens. Para tirar aquela ideia que Jesus era um fantasma, era apenas um espírito. Então Jesus se aparece fisicamente àqueles homens, para reafirmar a sua ressurreição. E o terceiro ponto que eu acredito, que era para preparar para uma missão. Era para preparar aqueles homens para a missão. Preparar aqueles homens para levar as boas novas do Evangelho do Reino a outras pessoas, a outras nações. Então, quando nós perguntamos, quando nós pensamos, por que Jesus apareceu para eles? Eu creio que são esses 3 pontos: fortalecer a fé, reafirmar a ressurreição e prepará-los para uma missão. A mesma coisa, irmãos, acontece com a gente. Quando o Senhor se revela a nós, Ele vem com esses 3 objetivos de fortalecer a nossa fé. Muitas vezes a nossa fé está um pouco distorcida. O Senhor vem para fortalecer-nos. O Senhor vem muitas vezes para reafirmar a ressurreição dEle para nós. Porque podemos esquecer muitas vezes. E também o Senhor se revela a nós para nos preparar, para levarmos o Evangelho do Reino àqueles que ainda não conhecem, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer. E aqui no Evangelho de João, ela é a última aparição de Jesus relatada no livro de João. Sabemos que a Bíblia revela que Ele teve outras aparições, mas aqui foi a última relatada no livro de João. E aos meus olhos, é a mais importante. É a mais importante, por quê? Na primeira, Ele veio, se revelou, curou a fé de Tomé. Agora, na terceira vez, Ele traz libertação a Pedro, curando as emoções de Pedro, curando a sua tristeza e, acima de tudo, mostrando aos seus discípulos a importância da restauração. Por isso que eu creio que essa terceira revelação de Jesus é uma das mais importantes. Pois, emocionalmente, aqueles homens, eles estavam abalados. Mesmo o Senhor tendo aparecido a eles 2 vezes, provavelmente eles estavam tristes. Por quê? Porque os seus olhos estavam presos em uma perspectiva natural. Eles estavam presos em uma perspectiva natural. Eles esperavam um Messias que traria libertação ao povo judeu. Pois eles aguardavam um libertador em âmbito militar e com poder. Eles aguardavam um homem com poderio que viria libertar o povo judeu. Onde o Messias estabeleceria um reino, uma era de paz e uma
era de glória para o povo judeu. Então essa era a expectativa daqueles homens. Essa era a expectativa do povo judeu. Porém, Jesus, ele se revela totalmente diferente. E a libertação que Jesus traz é algo totalmente diferente, irmãos. Por quê? Jesus queria transformar a sua maneira de ver. Jesus queria transformar a maneira daqueles homens de enxergar Ele como Messias. Jesus queria pôr a expectativa deles, assim como Ele quer pôr as nossas expectativas nas coisas eternas. Pois aqueles homens estavam com expectativas em coisas naturais, num âmbito natural. E Jesus, ele quer alinhar essas expectativas. E muitas vezes, Jesus quer alinhar as nossas expectativas também. Porque nós, não diferente daqueles homens, às vezes colocamos as nossas expectativas em coisas terrenas, em coisas naturais. Então Jesus, ele traz o quê? Uma libertação da mente. Jesus traz uma libertação das emoções, traz uma libertação espiritual, traz uma cura de dentro para fora. Pois Ele quer mudar a nossa maneira de olhar as situações. Ele quer mudar a nossa visão. E aquela cura e aquela libertação que o povo esperava no âmbito natural, Jesus vem de uma maneira espiritual e quer transformar aqueles corações. E eu creio que o Senhor, Ele quer também transformar as nossas expectativas, mudar as nossas expectativas. No versículo 3, nós iremos, como eu falei, estarei comentando alguns versículos, tá? Esses versículos que aos meus olhos foram aqueles que me chamaram mais atenção, não que são os mais importantes, mas aquilo que o Senhor foi ministrando ao meu coração. E no versículo 3 diz assim: disse-lhe Simão Pedro, eu vou pescar. Disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Se nós entendermos quem eram aqueles homens, praticamente todos eles trabalhavam com pesca. Eles eram pescadores profissionais. Então eles sabiam o que eles estavam fazendo. Interessante que a Bíblia diz que eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. E aqui o que nos revela, irmãos? O que chama atenção? Parece que Pedro, quando ele diz assim, eu vou pescar, Pedro está voltando, querendo voltar à velha natureza. A velha natureza de ser pescador. Ele quer voltar à prática de ser pescador. E essa passagem revela como o coração de Pedro estava entristecido. Como o coração de Pedro estava angustiado. Como a vida dele estava sem, nós usamos esse termo, né, sem chão. Provavelmente Pedro tinha as mesmas expectativas como qualquer outro judeu no Messias. Acredito que a expectativa de Pedro era igual ao outro judeu, naquela expectativa de um Messias natural, físico, um libertador. E de repente ele olha para aquele Messias que morreu, ressuscitou, ele viu 2 vezes, e de repente, cadê o Senhor ao meu lado? É como a expectativa, e como a expectativa natural não estava se cumprindo, o coração de Pedro estava entristecido. Como essa expectativa de Pedro não estava se cumprindo naturalmente, né, aos olhos dele, o coração dele se entristeceu. A expectativa errada nos afasta de Jesus, pois faz com que não enxerguemos as coisas de Deus, as coisas do Senhor. E a expectativa correta nos aproxima de Jesus. Amém?
Então precisamos alinhar as nossas expectativas. E isso muitas vezes acontece conosco, irmãos. A nossa caminhada, durante a nossa caminhada com o Senhor, muitas vezes as nossas expectativas estão em coisas naturais. Uma expectativa efêmera, em coisas terrenas. E quando essa expectativa não é respondida, o nosso coração se entristece. Começamos a murmurar. Muitas vezes, devido a essa falta de expectativa, essa expectativa errada, abandonamos o Senhor. Ou permanecemos dentro da estrutura igreja, apenas corpo físico. Pois o coração está totalmente longe do Senhor. Tudo isso devido a uma expectativa errada. E devido à falta de alinhamento do nosso coração, muitas vezes nós esquecemos aquilo que o Senhor falou a nós. Muitas vezes nós esquecemos das experiências que tivemos com o Senhor. Tudo isso por falta de alinhamento do nosso coração. Tudo isso devido a uma falta de estarmos com o coração alinhado, estarmos com uma expectativa correta. Muitas vezes esquecemos aquilo que o Senhor fez a nós. Esquecemos as nossas experiências. E nesse cenário de angústia, cenário de frustração, Jesus ele está capacitando homens para o ministério. Capacitando discípulos para o serviço do seu reino. Quando mudamos a forma de ver as coisas, quando você entende que tudo aquilo que você está passando, precisa servir de aprendizado para você e para mim. Pois em algum momento da nossa vida, pois em algum momento da nossa caminhada, nós estaremos nos deparando com irmãos que estão passando as mesmas coisas que nós já passamos. Que estão vivendo situações que nós já vivemos lá atrás. Então, para que isso aconteça, eu preciso ser curado, eu preciso alinhar as minhas expectativas. Porque tudo aquilo que estamos passando no momento, irmãos, toda luta, toda tribulação, toda angústia, ela precisa servir para glorificarmos a Deus. Precisa servir de aprendizado para as nossas vidas. Porque um dia você se deparará com pessoas que estão passando a mesma coisa ou situações iguais, onde você dará um conselho, onde você falará assim: irmão, eu já passei por isso. Comigo aconteceu a mesma coisa. Comigo o Senhor falou dessa maneira. Então, nesse cenário todo, o Senhor ele está capacitando homens para que lá na frente possam ser usados. E devido a essa capacitação daqueles homens, aqueles discípulos, que nós recebemos o Evangelho hoje, que nós estamos aqui, homens que passaram situações, que foram curados. Em Lucas, no capítulo 5, versículo 11, e assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante, tu pescarás homens. Aqui foi quando o Senhor se revelou a Pedro, pela primeira vez. Então, Jesus fala a Pedro, fala assim: não temas, de agora em diante, tu serás pescador de homens. Só que nesse cenário aqui, parece que Pedro se esqueceu daquilo que o próprio Jesus tinha falado a ele. Parece que Pedro se esqueceu daquilo que Jesus disse a ele. Pois o próprio Cristo tinha falado a Pedro que ele seria pescador de homens. Pois a visão errada nos afasta do alvo. Por isso que é de extrema importância ajustarmos a nossa visão, ajustarmos o nosso entendimento. Mas para que isso aconteça,
precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Precisamos estar sensíveis àquilo que o Senhor está dizendo a nós. Precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para entendermos aquilo que o Senhor está falando a cada um de nós. E nesse cenário, a resposta daqueles discípulos, logo após, quando Pedro fala assim, eu vou pescar, os outros discípulos falam, nós também vamos contigo, Pedro. Nós também vamos. O que isso me chama a atenção? Podemos perceber o cuidado dos discípulos para com a vida de Pedro. Imagina só, irmão, você está aí conversando com o irmão, daqui a pouco teu irmão fala assim, eu vou embora. E você percebe a angústia do coração dele. E você vai atrás, fala assim, eu vou junto com você então. É isso que aqueles homens fizeram. Perceberam a situação de Pedro. Falaram, nós vamos contigo também, Pedro. Vamos lá pescar. E nesse ambiente de formação, o Senhor coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar na caminhada. Isso que é o maravilhoso. O Senhor coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar a caminhada. Provavelmente, os discípulos eles perceberam a tristeza de Pedro. Perceberam a angústia no coração de Pedro, pois não deixaram ele ir sozinho. Por isso que eu preciso ter ao meu lado irmãos que me ajudem no momento de angústia, no momento de lutas, no momento de tribulação, no momento que eu olho e falo assim, e agora, quem poderá me ajudar? E agora? Parece que aquele momento que você está sozinho numa batalha, você precisa ter homens, irmãos ao seu lado, para lutar junto com você, pois não deixaram ele ir sozinho. Então eu preciso ser esse irmão, que percebe a tristeza daquele que está ao meu lado. Eu não posso olhar apenas para mim mesmo. O Evangelho não é algo egoísta. O Evangelho, você não olha para você mesmo. Eu preciso olhar e prestar atenção aos meus irmãos. E quantos de nós temos feito isso? Quantos de nós olhamos e prestamos atenção nos nossos irmãos? Então, por isso que eu preciso mudar a minha forma de ver. Por isso que Jesus ele quer restaurar a nossa visão. Pois todos nós temos um chamado, o chamado de cuidar de pessoas, o chamado de cuidar dos nossos irmãos. Nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. Pois Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Somos responsáveis pelo meu irmão. Assim como aconteceu com Pedro, muitas vezes acontece comigo e com meus irmãos. As frustrações nos fazem perder a fé. A expectativa errada em coisas materiais faz com que eu perca a fé. E Pedro, ao perder a fé, voltou à velha natureza, voltou à profissão de pescador de peixes. Desse mesmo modo acontece conosco. A nossa falta de fé desvia os nossos olhos do propósito para qual fui chamado. A nossa falta de fé desvia os nossos olhos do propósito para o qual fui chamado. E muitas vezes, os meus olhos se escurecem. Eu não consigo olhar para o autor da nossa vida, que é Cristo Jesus. O Alcione orou antes para que o Senhor pudesse tirar a poeira desse mundo. E a poeira do mundo faz com que nós não enxerguemos o autor da nossa vida, que é Cristo. Ou começamos a enxergar, não nitidamente, um pouco embaçado.
E muitos de nós, quando acontece isso, muitos de nós queremos voltar à velha natureza. Queremos voltar ao passado. Queremos voltar àquilo que nós éramos antes de conhecer o Senhor. Assim como precisamos de irmão que nos apoiem nos momentos difíceis, precisamos de fé. Em Hebreus 11 diz, ora, a fé é a substância das coisas que a gente não vê, mas sim daquilo que nós esperamos. Isso é a fé. É algo que eu não consigo ver, mas é aquilo que a gente espera. Eu preciso ter fé. A fé é aquilo que nos mantém firmes na caminhada, pois a nossa fé precisa estar firmada na promessa que o Senhor Jesus fez a nós. A nossa fé precisa estar firmada, pois Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essa é a palavra dEle. Ou seja, a promessa que Ele fez para nós irá se cumprir. Aí eu pergunto, qual é a promessa que o Senhor fez a nós? Alguém sabe? Qual é a promessa que o Senhor nos fez? Essa promessa nós temos que saber na mente e no coração, irmãos. Em João 14:1 diz, não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente, e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, ali possais vós também estar. Amém? Essa é a promessa que o Senhor Jesus fez a nós, irmãos. Essa promessa precisa arder no nosso coração. Essa promessa, ela precisa queimar no nosso coração diariamente. Diariamente. Falar um pouquinho sobre esse cenário. Esses dias o Alcione aqui comentou um pouco sobre o casamento, o noivado judeu. Quando um jovem ele tinha um interesse pela noiva, por uma moça, ele juntava lá um pouquinho de prata, de ouro, pegava um vinho, um pão, ia até a casa da pretendente. Chegava, batia na porta, ela abria, e ele perguntava para ela assim, você quer casar comigo? Se a resposta dela fosse sim, ele pegava aquele ouro, aquela prata, pagava para o pai da noiva, falou assim, ó, tá pago, agora ela é minha. Pegava o pão, o vinho, ceava com ela, fazia uma declaração de amor, e no final ele falava o quê? Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar e eu vou voltar. Ele não sabia quando ia voltar, nem ela sabia quando ele voltaria. Mas aquela jovem, a partir daquele momento, ela era noiva daquele rapaz. E eu acredito que diariamente ela pensava, que dia que ele vai voltar? Será que é hoje? Será que é amanhã? Será que é semana que vem? Isso gerava essa expectativa no coração daquela jovem, da volta do noivo. Eu acredito que aquilo ardia no coração daquela moça, esperando a volta daquele rapaz. E se nós hoje, nós somos a noiva de Cristo, a expectativa da volta do nosso noivo precisa arder no nosso coração, irmãos. Nós precisamos estar com essa expectativa, ansiando a volta do nosso noivo, porque Ele fez essa promessa para nós. Ele fez essa promessa, falou assim, ó, está pago o preço, o alto preço foi pago com meu sangue. Eu vou para a casa do meu pai, eu vou preparar a morada. E a hora que eu preparar, eu retorno. Nós precisamos esperar ansiosamente a volta do nosso noivo. Amém? Porque Ele prometeu e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não achou outra noiva por aí. Aquele jovem não encontrava outra noiva, não largava daquela e ia atrás de outra. A mesma coisa o Senhor Jesus. No versículo 5, diz assim, disse-lhe Jesus, filhos, tende algum alimento? E eles responderam, não.
O que me chamou mais atenção nesse versículo é a maneira que o Senhor se manifesta a eles. Jesus chegou na praia, viu eles pescando, e Jesus chama eles de filhos. Só lembrando que esses homens tinham negado Jesus, tinham abandonado o Senhor. Quantos discípulos estavam com Jesus no momento que ele estava sendo crucificado? A Bíblia relata que só apenas um estava lá, João, estava aos pés da cruz, ao lado de Maria. Todos os outros, a Bíblia não fala, então eles não estavam lá, provavelmente. Mesmo diante da negação de Pedro, do abandono dos demais discípulos, Jesus ainda os chama de filhos. Jesus ainda os chama de filhos. Jesus foi ao encontro daqueles homens que tinham negado ele, que tinham abandonado ele naquela cruz, e chama de filhos. O Senhor nos trata como filhos, porém a nossa falta de sensibilidade para com a voz do Senhor não nos permite ouvir com clareza a voz do nosso Senhor. A falta de sensibilidade daqueles homens que não perceberam que era Jesus acontece com a gente. Mesmo a gente não respondendo como filhos, muitas vezes, o Senhor nos trata como tais. Muitas vezes a nossa falta de entendimento, nossa falta de revelação, nós temos atitudes de não filhos, mas o Senhor nos trata como tais. Se nós lembrarmos a história do filho pródigo, o filho chega para o pai e fala assim: pai, eu quero minha herança, eu quero ir embora de casa, me dá a minha herança. Aquele pai deu a herança para ele, e a herança, ela só tem direito no momento que o pai morre. Então naquele momento o filho matou o pai, e o filho gastou tudo que ele recebeu, nos prazeres da vida, até o ponto de querer comer comida dos porcos. E naquele momento que ele está lá sentado, a palavra diz que ele cai por si. Fala assim: eu vou voltar para casa do meu pai. Eu vou lá pedir perdão para o meu pai. Eu vou restaurar o meu relacionamento com meu pai. E o rapaz volta para pedir perdão ao pai dele. É interessante que nessa passagem, quando o rapaz ele está voltando para a casa do pai para pedir perdão, o que chama atenção é que o pai estava à porta, olhando para o caminho. Eu creio que a expectativa daquele homem era que o filho dele estaria voltando a qualquer momento, estaria retornando para casa a qualquer momento. E muitas vezes nós agimos como esse filho pródigo, pedimos a nossa herança e queremos gastar da nossa maneira, queremos viver a vida, queremos aproveitar a vida, e muitas vezes aproveitamos, muitas vezes gastamos. Só que vai chegar um dia, onde o Espírito Santo gera um arrependimento no seu coração. Gera um arrependimento no seu coração, e você voltará para a casa do Pai, para pedir perdão a Ele. E quando voltar, o Pai, Ele estará te esperando, na porta da casa, olhando para o caminho. No versículo 6, diz assim: e ele disse: lançai a rede ao lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixe. Quando nós ouvimos a orientação do Senhor, nós mesmos somos agraciados com a bênção de Deus. Quando eu decido ouvir a voz do Senhor, quem experimenta da graça de Deus somos nós. Esses homens, eles não sabiam quem estava na praia. O Senhor mandou: joga a rede para o lado direito aí. Eles jogaram,
obedeceram e não eram capazes de puxar a rede. Então, quando nós ouvimos, quando nós seguimos a orientação do Senhor, nós somos agraciados, nós somos abençoados. É interessante, irmãos, que lá em Lucas 5, se nós lermos, lá também tem uma pesca milagrosa. Lá Jesus estava pregando na beira na praia, e a multidão começou a apertá-lo. Ele sobe num barco, pede para sair um pouquinho mais distante e começa a pregar. De repente, lá na altura, Jesus fala assim: Pedro, joga a rede. A resposta de Pedro falou: Senhor, nós pescamos a noite inteira aqui, não pegamos nada de peixe, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Quando Pedro lança a rede e começa a puxar, a palavra diz que o barco quase afundava e a rede se rompia, ao ponto de Pedro chamar outros pescadores para ajudar. Só que aqui na pesca de João, a rede não se rompe e o barco não afunda. E eles pegaram muitos peixes. Nos revela que nós precisamos expressamente que o Senhor esteja no controle das nossas vidas. Nós precisamos que o Senhor esteja no controle total das nossas vidas. Aqui revela que o Evangelho de Jesus cabem muitos peixes, muitos convertidos, muitos irmãos dentro da igreja. Pois Jesus, Ele é dono da rede e Ele é o pescador. Na igreja sempre existe mais espaço para aqueles que estão chegando. Na igreja sempre existe mais lugar para aqueles que estão chegando, aqueles novos peixes que estão chegando. E a rede não se rompe, porque é o Senhor que está no controle. No versículo 7, então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. Mas o que chama a atenção é essa clara convicção de João, de quem ele era. Essa clara convicção. Porque João diz assim: aquele a quem Jesus amava. E João que escreveu o livro de João. Em nenhum momento nas Escrituras a gente percebe Jesus falando assim: ó, eu amo a João mais do que a vocês. Em nenhum momento. Mas João tinha uma convicção, falando assim: ó, o discípulo a quem Jesus ama. É interessante isso, irmãos. Pois João que escreveu, João está falando dele mesmo. Jesus amava todos os discípulos igualmente. Mas a questão é: será que todos nós amamos o Senhor com o mesmo amor e a mesma intensidade? Será que todos nós amamos o Senhor com o mesmo amor e com a mesma intensidade? A impressão é que apenas João tem a revelação do amor de Jesus naquele momento. Essa é a impressão. Quando essa convicção faz parte das nossas vidas, a nossa maneira de nos relacionarmos com o Senhor se torna diferente. Quando eu tenho essa convicção que eu sou o discípulo amado, o meu relacionamento com o Senhor muda. Quando você tem essa convicção que você é o discípulo amado, muda esse relacionamento com o Senhor. Ou seja, entendendo o meu verdadeiro valor perante a Deus, entendendo o meu amor que eu tenho pelo Senhor. João foi o primeiro no barco a ter a revelação que era Jesus na praia. É interessante isso, porque eles estavam em 7 discípulos no barco. E apenas João tem essa revelação. E João fala para Pedro: Pedro, é o Senhor. Eu fico pensando, eles estavam em 7 dentro daquele barco. Por que João
fala especificamente para Pedro. Pedro, é o Senhor. João não perguntou, João afirmou que era Jesus. João poderia ter falado para qualquer discípulo, para qualquer um outro. Mas ele fala especificamente a Pedro. A impressão é que Jesus percebe, que João percebe que Jesus apareceu na praia para curar o coração de Pedro. É essa percepção que eu fico. Que João percebe que Jesus se revela para curar o coração de Pedro. Porque se nós lembrarmos na segunda aparição, quando Jesus se revela, ele gera cura no coração de Tomé. Jesus se apareceu e a Bíblia diz na segunda vez, Tomé estava junto, estava presente. E eu creio que João ele tem essa revelação. Mas ele apareceu agora para gerar cura no coração de Pedro. E trazendo para as nossas vidas, irmãos, eu pensando comigo, né? Eu preciso ser igual a João. Eu preciso ser igual a João. Eu preciso ter a mesma revelação que João. Revelar Cristo aos meus irmãos de caminhada. Nós precisamos ser igual a João. Revelar Cristo aos nossos irmãos de caminhada. Pois muitas vezes, várias situações do dia a dia, tribulações, preocupações, lutas, angústias, que enfrentamos diariamente, faz com que os nossos olhos, a nossa mente, a nossa fé, fique um pouco abalada. Situações de doença, situações de desemprego, faz com que a nossa fé fique abalada. E aí eu preciso ter um João do meu lado. Eu preciso ter um irmão que vai me revelar a Cristo. Eu preciso ser o irmão que vai revelar a Cristo para quem está do meu lado. Preciso ser um Barnabé, aquele que chega e fala assim, irmão, vem aqui, vamos caminhar junto. Vou orar junto com você. Vou revelar Cristo para você. E nesse momento devemos estar com a sensibilidade igual de João. Precisamos olhar para os nossos irmãos e nos importarmos com ele. A palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Como que está o nosso amor? Como que está o meu amor pela vida do meu irmão? Como que está o meu amor pela vida daquele meu irmão difícil de lidar? No caso sou eu, tá? Eu sou difícil de lidar. Quem caminha comigo sabe. Mas como que está o amor por mim? Será que o meu amor tem se esfriado? Será que eu não tenho mais me importado com meu irmão? Será que eu não tenho mais me importado com as lutas do meu irmão? Com aquilo que ele tem passado? Isso precisa vir no meu coração, na minha mente. Eu preciso pensar sobre isso, irmãos. Pois nós devemos ser esse discípulo a quem Jesus ama, mas não de forma que nos tornemos soberbos. Mas quando formos falar de Jesus, possamos falar assim, eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Com alegria. Nós precisamos ter essa convicção. Nós precisamos ter essa revelação do amor de Jesus. No versículo 9 diz, logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas, e pão. É interessante, né? Jesus preparou um cenário perfeito. Jesus é bom, né? Estrategista, né? Ele sabe preparar esses cenários, né? O Senhor mostra aqueles homens, aqueles discípulos, que Ele não precisava daqueles homens para fazer a sua vontade. Jesus revela a eles, fala assim, eu não preciso de vocês. Porque quando Ele chega tem brasa, pão e peixe. Assado já o peixe. Precisamos ter
essa convicção. Jesus não precisa de nós para fazer a sua obra, porém, Ele nos chama para participarmos do seu trabalho. Isso que é maravilhoso. O Senhor não precisa, mas Ele nos chama para perto e fala assim, olha, vem cá, vamos fazer junto comigo. Igual esses dias eu fui lavar as cadeiras lá em cima, em casa, e o Munir falou assim, pai, eu quero lavar junto com o senhor. Eu falei, vamos lá, filho. Estava calor, né? Ele pegou a mangueira, gastou meio litro de detergente, meio pó de detergente, eu virava, ele jogava no chão, jogava nele, escorregava de um lado, do outro, menos lavar a cadeira. Depois de molhado, falou assim, pai, eu não quero mais, já lavei as cadeiras. E foi embora. Tipo assim, não mudou nada, eu tive que lavar as cadeiras e limpar tudo, né? E eu fiquei pensando, o Senhor faz a mesma coisa com a gente, né? Assim, vem aqui lavar a cadeira comigo, olha. Por mais que eu faça errado, depois Ele corrige algumas coisas. Mas o Senhor nos chama para estarmos perto. O Senhor nos chama para fazermos parte do seu trabalho, da sua obra. Jesus, Ele é o Criador de todas as coisas. Eu fico imaginando, né, que lá em João 1,3 diz que todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Gente, tudo foi feito por Jesus e para Jesus. E se não fosse por Ele, nada teria acontecido. Ou seja, aquele que fez todas as coisas, está agora na praia, com uma fogueira, pão e peixe, esperando seus discípulos para cearem juntos. O Deus Criador de todas as coisas, aquele por quem todas as coisas foram feitas, decide esperar aqueles homens, com tudo pronto. Aqueles homens que anteriormente tinham negado a Ele. Aquele que é adorado pelos anjos, aquele que criou tudo, que soprou vida em nossas narinas, que o formou, que escreveu todos os dias a nossa vida no livro da vida. Aquele que é o Deus Todo-Poderoso, Ele decidiu derramar o seu sangue, por mim e por você, para que através do seu sangue, Ele pagasse o alto preço por nós. Pensando nisso tudo, como não adorarmos esse Deus? Como não prestarmos louvor a esse Deus? Como ficarmos indiferentes perante esse Deus? No versículo 11 diz, Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Irmãos, a palavra diz que toda a escritura ela é divinamente inspirada por Deus e proveitosa. Então, creio que todo ponto, vírgula, na Bíblia tem a inspiração de Deus. E aqui o autor, aqui João, escreve, cheia de 153 grandes peixes. Lá na outra pesca, de Lucas, só foi falado que tinha uma grande quantidade de peixe. E aqui tem o número exato, 153 grandes peixes. E eu fui pesquisar um pouco, irmãos, e o interessante é que no alfabeto hebraico, a letra tem o mesmo significado do número. Então, a letra 1 seria o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. E quando Jesus ensina aqueles homens, eu acho que quando Jesus faz aqueles homens contarem aqueles peixes, de 153 grandes peixes, o que Deus está falando para ele? O que Jesus está dizendo? 153 significa Ani Elohim, eu sou Deus. É o inicial da palavra eu sou Deus em hebraico. Então, a revelação, Jesus está declarando a eles que Ele não era apenas o Filho de Deus, que Ele não era apenas o Messias aguardado, mas que Ele era o próprio Deus que estava junto deles. Amém? Era o próprio Deus que estava junto daqueles homens. E nós temos hoje esse próprio Deus junto conosco. Nós temos esse Deus. No versículo 12, disse-lhe Jesus, vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu?
sabendo que era Jesus. Jesus está dizendo, ó, eu sei de todas as coisas, vem aqui comer. Em algumas versões diz, venham, comam. Outras versões, venham, jantem. Ou seja, Jesus quer mostrar que desde o primeiro momento do dia, Ele quer ser o nosso alimento. Jesus está revelando que desde o primeiro momento, Ele quer nos alimentar. Jesus falou que Ele era o pão da vida e a água da vida. Do mesmo modo que eu preciso me alimentar fisicamente todos os dias. Ou seja, eu preciso tratar com mais importância esse alimento espiritual. Se Jesus falou que Ele é o pão da vida e é a água da vida, eu preciso buscar diariamente esse alimento espiritual. Eu preciso me alimentar espiritualmente todos os dias. Desde o primeiro momento que eu me levanto, eu preciso meditar naquilo que é do Senhor. Eu preciso me alimentar daquilo que é do Senhor. Preciso entender que eu tenho que ser dependente do Senhor em todos os momentos. Eu tenho que ser dependente no café da manhã, no almoço, na janta, durante o trabalho, à tarde, à noite. Eu preciso ser dependente dEle. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu, Senhor? Sabendo que era o Senhor. Jesus, ele estava com o corpo glorificado. Pois lembremos no caminho de Emaús, quando Jesus aparece no caminho de Emaús, que ele caminha juntamente com dois discípulos. A Maria Aparecida postou esses dias, essa semana, um áudio sobre o caminho de Emaús. E Jesus foi caminhando, e eles não tinham a revelação de que era Jesus. Eles só tiveram a revelação quando Jesus partiu o pão e fez a ceia com eles. Só naquele momento eles tiveram a revelação. Por isso que eu preciso pedir ao Senhor todos os dias, Senhor, abra os meus olhos espirituais, abra os meus ouvidos espirituais, para que eu possa ver, para que eu possa ouvir as tuas maravilhas. Porque o homem natural, ele não discerne do espiritual, das coisas do Espírito. E muitas vezes, no nosso dia a dia, eu caminho de uma forma natural. Muitas vezes nós caminhamos de uma maneira natural. E nos tornamos espirituais apenas no domingo ou num grupo de conexão. E 99% do tempo, eu caminho de forma natural. Mas eu preciso todos os dias orar ao Senhor e pedir, Senhor, abra os meus olhos espirituais. Versículo 13, chegou pois Jesus, pegou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Nesse momento, Jesus os tranquiliza, atende às suas necessidades físicas e serve-os como fez antes da ceia. É interessante, né? Porque eles não tinham comido nada. Antes do Senhor tratar, antes de tratar as emoções de Pedro, o Senhor vai lá e alimenta eles, né? Você vem aqui, vocês estão com fome, né? Come o pão, come o peixe. Lá em Tiago 2,16 diz, se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Nos mostra que precisamos entender o momento de cada irmão. Eu preciso estar sensível para suprir a necessidade do meu irmão, naquele momento. É isso que Jesus faz. Ele sabe que os discípulos precisavam, no primeiro momento, de alimento físico, de alimento natural. Antes de trazer a cura no coração de Pedro, Jesus supre as necessidades físicas de seus amigos. Você vem aqui, vamos comer junto, está alimentado, todo mundo alimentado, Pedro? Agora, Pedro, nós vamos conversar. Depois disso tudo, Jesus chama Pedro para uma conversa. E a partir do versículo 15, diz assim, tendo eles jantado, disse-lhe Jesus a Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo.
ele disse: apacenta os meus cordeiros. 16. Ele disse novamente pela segunda vez: irmão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? Ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Interessante que, lembrando, né, que o Senhor, ele alimenta antes de trazer essa correção, né? Às vezes o Alcione liga para mim e fala assim: olha, vamos tomar um café em casa. Depois do café. Então, assim, quem anda discipulado é assim, né? Fala assim: ó, vamos tomar um café em casa. Depois do café a gente conversa. Quem já passou por isso? Mais ou menos assim, né, irmãos? Interessante que na primeira vez que Jesus pergunta a Pedro, Jesus pergunta assim: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Olha o que Jesus pergunta a Pedro. Né? Ó, você me ama mais do que os discípulos? E a resposta de Pedro é: sim, Senhor, tu sabes. Interessante que os 7 discípulos foram pescar. Então, por que focarem apenas em Pedro? Por que tratar apenas com Pedro? Pedro sempre foi capaz de apresentar a mais forte ostentação pessoal. Sabemos de Pedro ímpeto, né? Sabemos que Pedro foi aquele que cortou a orelha do soldado de Malco. Pedro, antes de Jesus ser traído, Pedro falou assim: ó Pedro, Jesus, se precisa eu vou morrer contigo. Então Pedro, ele era esse homem ímpeto, né? Esse durão, sempre tinha resposta, uma coragem física, uma coragem de estar junto com o Senhor. Darei a minha vida por ti, Jesus. No entanto, essa coragem física não foi bastante naquela noite. E Pedro também, né, no espírito disposto, mas na carne fraca, negou Jesus publicamente. Imagina aquele homem, que ele estava disposto a morrer por Jesus, que tira da espada e corta a orelha do soldado, que briga, que fala, que esperneia. De repente, a hora que está lá dentro do pátio, ele nega Jesus publicamente. Qualquer que seja o potencial para o serviço futuro de Pedro, primeiro portanto, dependia não só do perdão de Jesus, mas também da reintegração entre os discípulos. Pedro tinha um potencial, só que ele dependia do quê? Do perdão de Jesus. Ele dependia de pedir perdão para Jesus, de ser restaurado por Jesus. E também ser recebido, ter essa reintegração entre os discípulos. E Jesus olha para ele, né, lá no versículo 34 de Lucas 22, 33, quando Pedro diz: eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte, Senhor. Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Então, Jesus sabia de todas as coisas. O que Pedro quis dizer naquele dia, naquele momento foi: todo mundo aqui vai te negar, Jesus, menos eu. Todo mundo aqui vai te abandonar, menos eu. Quantas vezes olhamos para a vida dos nossos irmãos e pensamos, ou até mesmo falamos: eu amo a Cristo mais do que você. É isso que Pedro falou: eu amo a Cristo mais do que vocês. E muitas vezes nós temos essa mesma atitude. Quantas vezes agimos com arrogância, de nos compararmos com os nossos irmãos, de acharmos que nós somos melhores, de achar que nós temos mais relacionamento com Deus do que o meu irmão.
Porém, muitas vezes negamos a Cristo da mesma maneira que Pedro negou. Ou até não tão da mesma maneira, né? Porque Pedro estava lá no momento de prisão. Às vezes negamos a Cristo sem estar nesse cenário. Pois todas as vezes que eu tenho a oportunidade de testemunhar de Jesus e não faço, eu estou negando a Cristo. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar de Jesus e não falo, por vergonha, por medo, o que a pessoa vai pensar de mim, eu estou negando a Cristo. E acredito que muitos de nós precisamos que o Senhor faça essas mesmas perguntas a nós. Ali, tu me amas? Necessitamos muitas vezes dessa conversa com Cristo para sermos curados das nossas atitudes. Muitas vezes precisamos, irmãos, para sermos curados, de ouvir o Senhor falar para nós. Fala assim, olha, você vai negar. João 1,42 diz assim, ele trouxe a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que traduzido significa uma pedra. Aqui é o momento que Jesus conhece a Pedro, que Pedro conhece a Jesus pela primeira vez. E Jesus chama Pedro e fala assim, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. Foi a primeira vez que Jesus chamou Simão de, tu és Simão, filho de Jonas. Depois disso, Jesus só chama Pedro, usa essa mesma expressão, aqui na praia. Passaram-se 3 anos e pouquinho, em nenhum outro momento Jesus usa essa mesma expressão, e só usa essa expressão novamente, no momento da cura para Pedro. O que o Senhor está dizendo? O que Jesus está mostrando? Jesus faz Pedro lembrar do momento que conheceu Jesus. Jesus faz Pedro voltar lá atrás, lá naquela praia, quando Jesus olha para ele e fala assim, tu és Simão, filho de Jonas. Ou seja, está mostrando, Pedro, lá atrás eu te chamei. Simão significa ele ouviu, ou aquele que ouve. Cefas significa Pedro, pedra ou rocha. Quando o Senhor precisa nos curar, Ele primeiro faz com que nos lembremos de como vivíamos. Ele faz olharmos para a nossa antiga condição degradante, de quando não andávamos com Ele. Tudo isso para me fazer lembrar de onde Ele me tirou. Quando o Senhor precisa nos curar, Ele faz nós olharmos lá atrás. Como que era a minha vida antes do Senhor? Como que era meu casamento antes do Senhor? Como que era meu relacionamento com meus parentes antes de conhecer o Senhor? É isso que Ele faz com Pedro e faz com a gente também. É interessante, irmão, eu já estou caminhando aqui para o fim. A palavra amor, amar, no grego ele tem várias expressões. Nós conhecemos algumas, amor ágape, filia, eros, filéu. É interessante que Jesus ele faz uma pergunta 3 vezes para Pedro, Pedro, tu me amas? As 2 primeiras vezes que Jesus pergunta, Jesus usa o verbo ágape, que é a expressão maior da palavra amor. E as 2 vezes, Pedro responde com a palavra filéu, Senhor, eu gosto de você, que é a expressão mais baixa da palavra amor no grego. Olha que contraste. Jesus usa a expressão mais alta e Pedro usa a expressão mais inferior. Pela 3ª vez, Jesus muda a palavra e Jesus pergunta, Pedro, você me filéu? Você gosta de mim? E aí nesse momento, Pedro percebe o que ele estava falando. E nesse momento, gera cura no coração de Pedro. Gera cura no coração. E aí ele responde, Senhor, Tu sabe todas as coisas. Tu sabe que te amo. Tu sabe que eu dou a minha vida por Ti, Senhor.
mas eu preciso de cura, eu preciso ser restaurado, eu preciso ser alinhado, Senhor. É isso que Pedro está dizendo para Jesus. Muitas vezes o Senhor pergunta para nós: Ali, você me ama? E a minha resposta é: Senhor, eu gosto de você. Mas Ele sabe o quanto eu amo, Senhor, o quanto eu preciso ser restaurado por Ele, o quanto eu tenho lutado com as coisas do mundo. Senhor, Tu sabe de todas as coisas, preciso do Teu amor. Nós precisamos ter essa conversa com o Senhor, nós precisamos ter essa conversa. E interessante que as 3 vezes que Jesus pergunta: Pedro, Tu me amas? O Senhor dá 3 ordens para Pedro, 3 ordenanças: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes: alimenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, alimenta as minhas ovelhas da mesma maneira que eu alimentei você. Alimenta as minhas ovelhas com a comida física, mas também com a comida espiritual. Supra as minhas ovelhas de uma maneira física e de uma maneira espiritual. Entenda uma coisa, meus irmãos: o Senhor derramará cura sobre a sua vida, para que você possa ajudar pessoas, para que você possa alimentar as ovelhas do Senhor. O Senhor não vai te curar para você viver apenas para você. O Senhor vai te curar para você ajudar a curar pessoas. Pois Jesus deixa bem claro: as minhas ovelhas. Essa alimenta as minhas ovelhas. Ou seja, o irmão que está do seu lado, a irmã que está do seu lado, que caminha com você, não é sua. Não é sua. Ela pertence ao aprisco do Senhor. Então eu e você somos servos do Senhor, chamados para cuidarmos das ovelhas do Senhor, onde nós também fazemos parte e somos cuidados. Então os irmãos que caminham conosco, as ovelhas, não são nossas, são do Senhor. Eu também faço parte do aprisco, nós fazemos parte do aprisco do Senhor. No mesmo tempo que eu cuido, eu também sou cuidado. No mesmo tempo que eu alimento, eu também sou alimentado. No mesmo tempo que eu sou restaurado, eu também ajudo a restaurar. Depois de tudo isso, irmãos, depois dessa cura de Pedro, dessa restauração de Pedro, da conversa de Jesus com Pedro, lá em Atos 2,14, caminhando já para o final, diz: Mas Pedro, pondo-se em pé com os 12, levantou a sua voz e disse-lhe: Homens da Judeia, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, escutai as minhas palavras. Versículo 37. Ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: Homens e irmãos, o que faremos? Então disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e seja batizado cada um de vós, no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, os que alegremente receberam a sua palavra, foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. Olha que bênção, irmãos. Esse mesmo Pedro, que dormiu 3 vezes no Getsêmani, que negou a Jesus 3 vezes, agora com a vida restaurada, com o coração curado, volta no mesmo lugar que ele dormiu e negou a Cristo, agora com uma diferença: curado e cheio do Espírito Santo. Ele levanta sua voz e prega, testemunhando de quem era Jesus, testemunhando daquele que ele tinha negado. E a resposta qual foi? 3.000 almas foram curadas naquele dia. 3.000 almas foram batizadas naquele dia. Pedro permitiu ser curado. Pedro entendeu o chamado que Jesus tinha feito para ele: pescador de homens. Naquela cura na praia, Pedro, ele entendeu. Então nós somos curados para ajudar pessoas. Somos transformados para ajudar a transformar. E nessa manhã eu creio que o Senhor vai curar a sua vida,
Eu creio que o Senhor vai curar o seu coração, vai curar as suas mágoas, as suas feridas, as suas tribulações, para que você seja cheio do Espírito Santo e seja a boca de Deus aqui na terra, para proclamar as boas obras do Senhor, para a honra e glória dEle. Quem que crê que o Senhor tem nos curado? Amém? E eu faço um convite, meu irmão, minha irmã. Se nessa manhã você se identificou com essa palavra, se você se identificou como Pedro, que estava com o coração triste, faltando visão, faltando entendimento, clareza, ou que se precisa de cura do Senhor em qualquer área da sua vida, eu te convido a vir aqui na frente, para a gente orar por você. Vamos orar lá. Amém. Queria que você estendesse as mãos para cá. O Ali compartilhou a palavra dizendo que a gente é curado para curar, né? A gente é abençoado para abençoar. Então a gente nunca está alheio na reunião de culto. Ou a gente está recebendo, está sendo ministrado, ou a gente está ministrando. Nesse caso aqui, vamos ajudar a ministrar. Amém? Amém, Senhor. Amém, Paizinho. Nós te louvamos, Senhor, por esse tempo, por essa palavra. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a ser restaurado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Pai. Ser renovado no nosso entendimento, Senhor. Pai, que a revelação a respeito